Galera, segundo episódio da nossa série Autismo e Sensações no ar para vocês. Hoje nós vamos falar de sensação interna e vocês vão saber a diferença que isso faz na vida de um autista. A sensação interna do autista sempre vai chegar um pouco atrasada. Vocês sabiam que nós temos neurônios em diferentes lugares do corpo? Não é só no cérebro, não. Nós temos neurônios no coração, no estômago, no intestino, e esses atuam como sensores do nosso carro. Se no carro o sensor diz que está na hora de trocar o óleo, que está com a gasolina baixa, no corpo da gente, esses sensorzinhos avisam quando nós temos fome, sede, frio e o que fazer com essas sensações. O autista tem essas informações embaralhadas e atrasadas. Nós temos que lembrar que o autista tem um cérebro mais ativo, que tem até mais neurônios do que normalmente se tem. Nós nascemos com mais células neurais do que a gente precisa. Vocês podem olhar para essa informação e dizer, Marcos, então vocês são gênios, né? Mas não é bem assim. E eu peço para que vocês pensem em 1 minuto no celular de vocês. Quanto mais aplicativo eu tenho, mais memória eu gasto, mais tempo eu vou demorar para executar uma tarefa que eu queria. E assim é no cérebro da gente também. O autista demora para executar inclusive essa tarefa de perceber sutilezas, coisas que acontecem dentro do corpo e que fazem com que a gente interaja com o mundo externo. Por isso que aos olhos de quem está de fora, o autista não tem iniciativa. O meu cérebro ele está tão preocupado contando, filtrando, percebendo, que ele esquece de coisas sutis. Ele esquece de perceber quando eu estou com fome, quando eu estou com frio, quando eu estou com medo, quando eu estou com coragem no coração. E isto pode parecer pequeno, mas impacta na frustração do autista. E como a gente não tem como impactar um cérebro do outro, porque cada um sente frio de uma forma. Tem gente que sente mais frio, tem gente que sente menos frio. O mesmo vale para a fome, o mesmo vale para a sensação de urina. Como a gente não pode impactar por igual, nós podemos usar sensações internas de vocês como um espelho. Vocês podem simplesmente exagerar para treinar essa percepção sutil. Como o autista não gosta muito de sutileza e não consegue perceber aquela sensação estranha, que pode ser um aviso do corpo que algo não vai bem, vocês podem contornar a situação ensaiando, e é isso que é feito até hoje aqui em casa, através do exemplo. Filho, eu tô com tanto frio, olha só meu casaco, põe o teu casaco também, hoje é um dia frio. Filho, eu tô com tanta fome, hoje é feijão com arroz, um prato que eu gosto bastante, eu vou me acabar hoje de meio-dia. E assim, com o tempo, o autista vai associando essas sensações com aquilo que é estranho lá dentro do corpo. E esse atraso que acontece entre a sensação interna, entre os neurônios que estão lá nos nossos órgãos e o comando que o cérebro dá para nós interagirmos, ele vai sendo menor. Hoje eu ainda tenho esse atraso. Vocês perceberam lá pelo meu Instagram que eu fico tão focado que eu preciso que me lembrem de vez em quando? E com esse vídeo isso vai fazer cada vez mais sentido para quem é próximo de mim, que me lembrem quando é hora de comer, quando é hora de tomar banho, quando é hora de, pelo menos, me dar um toque sobre isso. Meu cérebro ele está muito preocupado com o literal, com aquilo que eu estou fazendo no exato momento. O que eu vou fazer depois é difícil de eu ponderar. O que eu estou fazendo com relação ao que vai acontecer depois é mais difícil ainda, né? Como é que eu vou me preparar para uma situação depois? E geralmente é assim que a gente lida com sensações internas. O que eu vou fazer para resolver essa minha fome? O que eu vou fazer para resolver a minha dor de cabeça? Quando um autista não consegue ter tão rápido essa ação, ele começa a ficar frustrado. Quantas vezes que um autista não tem estímulos muito fortes perto dele e ainda assim entra em crise? Muitas vezes isso acontece por causa de uma situação estranha
que o autista foi deixando tomar conta do seu corpo e logo tomou conta também da sua energia. E aquela sensação estranha pode ser o cocô, o xixi, a fome, a sede. E quando nós temos analisadas as situações internas fisiológicas, nós podemos passar a um segundo momento aqui que é muito importante: as sensações internas emocionais. Aquilo que não está aqui, que eu não posso tocar: tristeza, raiva, alegria, medo, nojo, as sensações básicas da natureza humana. Sem elas, nós não estaríamos aqui vivendo. E como o autista não tem esse controle tão exato, ele começa a se deixar dominar pelo medo, pela raiva, e não consegue ponderar tão rápido o que vai acontecer se eu agir sob a influência dessas emoções todas. Então vale aquele conselho que eu já dei: usar vocês como um espelho na parte emocional também. Isto vai auxiliar o autista a perceber que sensação é trazida lá das fisiológicas e pode se tornar uma emoção. Ou seja, o que eu vou sentir se eu sentir muita fome por muito tempo? Raiva, não é verdade? Tédio, vontade de chutar o balde. Mas nós autistas não fazemos tão rápido essas associações. Vocês podem usar daquele primeiro exemplo que eu dei e adicionar aí a emoção, certo? Até mesmo aquelas expressões do dia a dia podem trazer esse sentido muito mais fácil. Por exemplo, eu estou varado da fome, eu estou verde de inveja. Mesmo que cause uma ou outra dificuldade, se vocês explicarem, vai trazer um entendimento das sutilezas que nos cercam. E o autista vai ficar menos frustrado, porque ele vai conseguir explicar. Isso é a fronteira a ser passada. Quantas vezes que o autista quer estudar bem, quer se dar bem na escola, vocês passaram um bom conteúdo para ele em casa, ele pega bem o conteúdo, mas ele mudou os horários das refeições, mudou o entendimento. Ele mudou um pouquinho, não precisa ser uma hora diferente não, um pouquinho, muitas vezes um instante a mais que ele teve que esperar, e ele já começa a sentir o descontrole e entra em crise. Quantas dessas vezes não foram causadas pela emoção que sai de estar sem comer muito tempo e não conseguir explicar para se livrar da situação incômoda? Isso acontece também, e principalmente é esse o exemplo que eu vejo nas escolas pelo Brasil afora, onde eu vou, o aluno está com fome ou com frio por muito tempo, quando não as duas coisas. A família não observa, porque o autista não expressa, ela não aplica essa moldagem de fora, explicando para o autista o que é fome, o que é frio, por mais óbvio que isso pareça, tá? E a criança não está preparada, então ela entra em crise e ela é tida por aquela criança em que para interagir com ela é como se estivesse pisando em ovos. Quando o autista treina em casa com base nos outros, com base na sua família e até do seu professor, isso não acontece. Claro que é um processo de formiguinha, muito lento, não adianta acelerar, não adianta esperar que o autista saiba o que fazer para cada situação. E nós já vamos entrar no tópico específico de sensações do autista, o que fazer, que a gente chama praxis, no próximo vídeo aqui da série. Mas por enquanto saibam, não adianta esperar que o autista saiba interagir com a fome, com o frio, com o calor que ele sente. Ele precisa por muito tempo e com bastante frequência e intensidade ter o espelho de vocês e que vocês nunca se cansem. Porque se ao ensiná-lo dessa maneira vocês se cansarem, ele vai ter várias frustrações, inclusive uma delas é: por que papai, por que mamãe começou a virar a cara para mim? Ele pode não perceber aquilo como fadiga, mas ele pode perceber com certeza duas coisas. Uma, eu sou o problema, porque o papai e a mamãe estão olhando para mim e fazendo a cara feia. E duas, eles vão desistir de me ajudar. Gente,
Tudo isso faz parte do maravilhoso universo interno do autista e veio desse livro aqui que eu escrevi com um desafio, pessoal. De repente, me deu um ponto de crise e minha mãe disse: para te ajudar, eu queria saber uma coisa. O que que tu tá pensando quando tu faz tantos movimentos? Eu resumi um pouco aqui dessa trajetória do livro nesse vídeo. E se vocês quiserem adquirir, é só me mandar um direct, uma mensagem lá no Instagram, @omarcospetri, que eu ficarei feliz de enviar para casa de vocês. Nós vamos conversar como se dará isso. Tá, pessoal? Não esquece de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas saibam a relação importantíssima que tem as sensações internas, a expressão e as emoções. E também deixe o dedo no like para o YouTube entender que esse vídeo é importante. Assim ele nos dispara para mais casas, para mais pessoas que precisam descobrir essas questões e praticá-las com seus filhos. Pessoal, muito obrigado pela paciência. Valeu!